Você já passou pela Avenida Brasil, ali na altura da Fiocruz? Tem aquela construção imponente, com cara de castelo europeu, que chama a atenção de quem atravessa o subúrbio do Rio, né? Pois é. E se eu te dissesse que bem ali, exatamente ali, já existiu um aeródromo? Não era um heliponto, era um aeroporto mesmo, com pista, torre de controle, hangares, apresentações aéreas e até presença presidencial na inauguração, hein? E hoje não sobrou nada. Antes da vinheta, por favor, eu preciso do seu voto. Estamos concorrendo no IBEST deste ano em 2 categorias: Curiosidades e Youtuber Revelação. Que legal, hein? Revelação depois de tanto tempo. Então, ó, me ajuda. Eu vou deixar os 2 links aí para você votar e eu preciso muito do seu voto para a gente ficar no top 3. Muito obrigado. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. E hoje a gente vai abrir uma janela no tempo e resgatar a história do aeroporto de Manguinhos, um campo de aviação que existiu ali, bem em frente à Fundação Oswaldo Cruz, onde hoje está a Vila do João no Complexo da Maré. Milhares de pessoas passam por ali todos os dias, atravessando a Avenida Brasil, sem nem imaginar que estão caminhando ou dirigindo sobre as marcas de um passado aeronáutico que o tempo fez questão de apagar. Então vamos juntos redescobrir essa história toda? A década era de 1930. O Brasil vivia sob o governo de Getúlio Vargas, que via na aviação uma aposta estratégica para o desenvolvimento do país. O rádio começava a dominar as casas e nas paradas de sucesso de 1936, quando o aeroporto foi inaugurado, tocavam músicas como Cidade Maravilhosa, de André Filho, e Carinhoso, de Pixinguinha. Meu coração. Era um tempo de transformações. A cidade do Rio de Janeiro, ainda capital federal, se expandia em todas as direções. A Zona Norte fervilhava com novas construções e a aviação brasileira começava a tomar forma como uma força estratégica e também como uma paixão nacional, isso desde Santos Dumont, né? E é nesse cenário que nasce o aeroporto de Manguinhos, ligado diretamente ao Aeroclube do Brasil, que tinha como um de seus fundadores ninguém menos que ele, Alberto Santos Dumont. A instituição havia sido despejada do Campo dos Afonsos, onde o Exército tinha decidido instalar a sua escola de aviação militar em 1919. Sem pista para operar, o aeroclube passou por um momento difícil, até que, liderado por Paulo Viana, César Grilo e Antônio Guedes Muniz, encontrou um novo local, um terreno da Fundação Oswaldo Cruz, entre a Maré e Ramos, na zona norte do Rio. E ali foi desbastada uma pequena elevação, aterrando o mangue que cobria boa parte da região. Era um solo difícil, pantanoso, mas era promissor. Estava criado o campo de pouso de Manguinhos. E aqui vale uma pausa, tá? Imagina só, um campo de aviação sendo construído praticamente ao lado da Baía de Guanabara, com os prédios da Fiocruz servindo de cenário ao fundo. Hoje é difícil imaginar um avião pousando ali entre as comunidades da Maré e as linhas do BRT e os armazéns de containers, né? Mas naquele tempo era possível ver aeronaves de pequeno porte cortando os céus da Avenida Brasil, com alunos em treinamento, apresentações da Esquadrilha da Fumaça, paraquedistas em exibição e até o presidente Getúlio Vargas prestigiando a inauguração oficial em 1936. Falando em difícil de imaginar, sabe o que vocês sempre me perguntam, né? Lito, quais são exatamente as roupas da Insider que você mais usa? Pois é, esse mistério acabou. Agora existe o meu kit exclusivo da Insider. Um conjunto pronto só com as peças que eu realmente visto no dia a dia e que vocês vivem pedindo para eu mostrar. E eu não vou falar para você o que faz parte desse kit. É tipo aquele manual secreto do Aeroclube que todo aluno queria ter em mãos. Você vai ter que ir lá no site. E tem mais, tá? Esse kit só existe através do meu link especial que tá aí na descrição. Não dá para achar em nenhum outro lugar do site. É como se fosse um hangar reservado
reservado só para quem acompanha o canal Aviões e Músicas. E durante o mês do cliente, o negócio fica ainda melhor. Dá para aplicar o meu cupom, que é o LITO, e somar com os descontos que podem chegar a até 50% de desconto. Então, diferente do aeroporto de Manguinhos, que desapareceu da história, esse kit chegou para ficar no meu guarda-roupa e pode ficar no de vocês também. Então clique aí no link da descrição, garanta o seu e depois volta comigo aqui para nossa viagem no tempo. E durante as décadas de 1930 e 1940, o campo de Manguinhos foi um verdadeiro berço da formação aeronáutica no Brasil. Ali operava a escola de formação de pilotos de recreio e desporto, os famosos pilotos privados. E também ali, durante a Semana da Asa, nasceu a Campanha Nacional de Aviação idealizada por Joaquim Pedro Salgado Filho e abraçada com entusiasmo pelo jornalista Assis Chateaubriand. Milhares de jovens aprenderam a voar ali, no coração do subúrbio carioca. Curiosamente, naquela época, o aeroporto Santos Dumont ainda servia majoritariamente a hidroaviões. E era em Manguinhos que as aeronaves com trem de pouso encontravam estrutura para operar. Vai vendo. E pouca gente sabe, tá? Mas a companhia aérea ETA, que é a empresa de transporte aéreo, teve a sua base operacional em Manguinhos. Pois é, Manguinhos foi um aeroporto comercial, ainda que pequeno, né? Mas tinha gente comercial operando ali. E bem é onde hoje se amontou aqueles containers do Porto Seco e as construções da Vila do João. Mas uma colisão no céu decretou o fim do aeroporto. O ano era 1959. O Brasil começava a flertar com a modernidade. Juscelino Kubitschek era o presidente da República e prometia 50 anos de progresso em 5. A nova capital, Brasília, estava prestes a ser inaugurada. Mas foi no céu do subúrbio carioca que se desenhou um dos episódios mais marcantes e tristes da aviação brasileira da época. Era 22 de dezembro. Um quadrimotor Vickers Vicon 827 da companhia aérea VASP, com matrícula Papa Sierra Romeo Golf, fazia a aproximação final para pousar no Galeão e vinha de Brasília. Já estava quase pousando e estava sobrevoando ali o bairro de Ramos quando subitamente uma pequena aeronave Fokker T-21 da Força Aérea Brasileira, pilotada por um jovem cadete, cruzou a sua trajetória. E essa história eu já contei completa, tá? É aqui, ó, no episódio 1336. E as aeronaves colidiram em pleno voo. O Vicon da VASP caiu sobre 6 casas lá no bairro de Ramos. E o cadete da FAB, que voava sem rádio e fora da área de instrução, sobreviveu ao saltar de paraquedas. Foi a maior tragédia da história da aviação brasileira até então. E mesmo sem ter nenhuma relação direta com o aeroporto de Manguinhos, afinal de contas, as aeronaves envolvidas eram da VASP e da FAB, que tinha decolado do Campo dos Afonsos, o acidente acendeu um alerta. Seria seguro manter um campo de pouso civil tão próximo do Galeão e do Santos Dumont? As autoridades decidiram que não. E 2 anos depois, em 1961, o aeroporto de Manguinhos foi oficialmente interditado. Era o fim de uma era. Ainda resistiram ali até meados de 1972 algumas operações restritas de manutenção da empresa Avitec, sempre sob a rígida coordenação com o controle do Galeão. Mas o campo de pouso já era uma sombra do que tinha sido antes. E pouco a pouco os hangares foram sendo desativados. A torre de controle, demolida. E o que era antes um campo vibrante, com aviões, paraquedistas e exibições aéreas, foi sendo coberto por entulho, construções improvisadas e, por fim, casas populares. E na década de 1980, o governo federal decidiu aproveitar a área para construir moradias populares. Surgia ali a Vila do João, batizada assim, né, em homenagem ao João Figueiredo. E a comunidade integra hoje o Complexo da Maré e abriga milhares de pessoas. No lugar da pista de pouso, surgiram ruas de terra batida. E no lugar dos hangares, containers e barracões. E no lugar das aeronaves, o vai e vem de motos, combis, bicicletas e gente. E o mais impressionante é que quase ninguém sabe disso, hein? Quem passa hoje ali na Avenida Brasil, olha para o lado, vê a Fiocruz e a comunidade da Maré. E dificilmente consegue imaginar que ali, por décadas, voaram os sonhos de centenas de jovens aviadores. Ali decolaram as primeiras turmas de pilotos civis formados pelo Aeroclube do Brasil. Ali nasceu a Semana da Asa. E ali esteve o presidente Vargas. E ali se formou parte da história da aviação brasileira. Só que
a história vai sendo esquecida, né? A memória da aviação carioca não vive só no Santos Dumont ou no Galeão. Ela também está ali, silenciosamente, em lugares como Manguinhos. E talvez, só talvez, ao resgatar histórias como esta, a gente consiga preservar um pouco mais da herança daqueles que ajudaram a colocar o Brasil nos céus. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de desmistificar a aviação, considere se tornar um membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade do trabalho, você terá acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica nos créditos finais aqui, ó, para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.